Pessoal, a gente vai começar no caderno 4 de vocês, tá? Amanhã também, caderno 4, biologia, provavelmente. Essa matéria aqui, que é a sequência de ácidos, que é uma matéria bem fácil, né? Vocês já têm contato com ela. A maioria já teve contato desde lá do 9º ano, que é a matéria aí que fala sobre os hidróxidos, classificação das bases. A gente vai ter, então, uma forma que concisa para a gente estabelecer a alcalinidade, tá? É bem tranquilo, matéria fácil, e em seguida vem os sais, né? Dentro daquela premissa que nós começamos a falar com vocês na semana passada, que nós vimos lá o ácido e a base, formando então o que nós chamamos de sal e água. Então, é uma matéria bem simples. Essa matéria aqui não tem prejuízo a gente ver online, porque ela é mais revisional, não é uma matéria inédita, então nós tanto vimos no 9º, quanto vimos no 1º ano também. Matéria bastante trabalhada, tanto ácido quanto base, quanto sais e óxidos. Então, assim, bem tranquilo e bem sossegado. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no livro de vocês aí, ou na apostila de vocês, no caderno 4. Vamos ver aqui as definições que nós temos de compostos metálicos que se associam à oxidrila, que na verdade ela funciona como um ânion, né? OH-1. E quais são aí esses compostos, como é que eles estabelecem essas ligações segundo Arrhenius, tá? E esse ânion, né? Como é que esse ânion com esse metal, ele se estabelece aí quando nós estudamos também a escala pH, aí está a escala do grau de acidez e alcalinidade de um composto. Vocês têm lá aquela escala que vai de 0 a 14, lembrando que, sempre eu falo isso para vocês, que de 7 a 0, você tem uma razão inversamente proporcional. À medida que você diminui a escala, aproxima do 0, você aumenta a acidez. E de 7 a 14, você tem uma razão diretamente proporcional. À medida que você vai se aproximando do 14, você vai, então, elevando a acidez. Então, olhando aqui para a classificação das bases de Arrhenius, tá? Primeiro, nós vamos ter aqui, quanto ao número de hidróxidos ou de oxidrilas que nós temos nesse composto, nós podemos ter aqui, tá, diferentes tipos de base. Isso aqui é muito óbvio, muito direto, muito bobinho. Você pode ter o que nós chamamos aqui de monobase, quando você possui apenas uma hidroxila ou um hidróxido. Então, aqui nós temos, por exemplo, o hidróxido de sódio. Nós temos aqui o hidróxido de potássio. Então, aqui, quando você tem, Zé, apenas um grupo hidroxila, é mono, né? Então, se eu tenho 2, é di. Se eu tenho 3, é tri. E 4, assim vai, tá? É tetra. Então, aqui, ó, eu tenho hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Lembrando que o hidróxido de sódio, ele é a famosa soda cáustica, que você não pode esquecer, né? Soda cáustica. E lembrando aqui, ó, que no caso das de bases, eu tenho aqui o hidróxido de cálcio e o hidróxido de magnésio. Ambos são extremamente importantes também,
porque eles são bases que compõem grande parte dos calcários que nós usamos, tá? Para correção de acidez do solo. Isso aqui, inclusive, ele é formado a partir daquela rocha que vocês estudam na geografia, que é a rocha dolomítica, tá? Então, aqui eu tenho hidróxido de cálcio e o hidróxido de magnésio. O que eu tenho diferente aqui, ó? Duas hidroxilas, então, de base. Bobeira, né? Então, quando eu tenho um metal mais 3, eu vou formar uma tribase. Aqui eu tenho dois metais mais 3. Eu tenho tanto o alumínio quanto o ferro 3. Então aqui eu tenho o AlOH3 e aqui eu tenho o FeOH3, né, Zé? Exato. Tá? Eu tenho uma tribase e uma tribase aqui, Zé. E aqui, Zé? Quando o metal ele é mais 4, no caso específico, ele pega dois metais aqui mais 4, do grupo do carbono, tá? Embora o carbono não seja um metal, mas há elementos no grupo dele, no grupo 14 da tabela periódica, que apresentam os metais, que é no caso aqui o chumbo e no caso aqui o estânio. Então, tanto o chumbo quanto o estânio, aliás, eles ficam estáveis com duas situações, perdendo 4 ou 2 elétrons, tá? Então, o chumbo aqui, você vai ter, então, o chumbo, que é o PbOH4, e o estânio, que é o SnOH4. Então, aqui é uma tetrabase porque tem 4 oxidrilas ou 4 hidroxilas, né? Exato. Agora, com relação à questão da solubilidade em água, as bases, elas apresentam alguns aspectos bastante interessantes. Se eu pegar, por exemplo, as bases componentes, tá? Da família 1 na tabela periódica, ou também conhecido como 1 da tabela periódica, ou grupo alcalino, ou grupo dos metais alcalinos, eu vou ter aqui algumas bases. Por exemplo, vou ter o hidróxido de amônio, tá? Que é uma base onde eu tenho aqui o NH4, que é o amônio ligado a hidroxilo. E vou ter aqui também, ó, o hidróxido de potássio e o hidróxido de sódio. Tá aqui, ó, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio. Então, ó, se eu pegar lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, todos eles são do grupo 1A, são metais alcalinos, tá? E além desses que compõem o grupo 1A, eu ainda tenho o amônio. E adicionar o amônio, eu sei que essas bases apresentam solubilidade total em água. Então, se eu colocar em meio aquoso, elas vão se dissolver completamente. É isso que quer dizer, tá? Agora, eu posso ter algumas situações que eu tenho bases que são parcialmente solúveis? Posso. Então, é fácil para você guardar também. As bases parcialmente solúveis são as bases formadas pelos metais alcalinos terrosos, que são aquelas que estão no grupo ou na família 2 da tabela periódica. Então, quais são essas bases que nós temos aqui no grupo 2 da tabela periódica? Tem hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, por exemplo. Todos os elementos que compreendem o grupo 2, podia ter colocado aqui também o rádio, tá? Que também está no grupo 2. Poderia ter colocado aqui o metal magnésio, que também está no grupo 2. Todas essas bases que estão no grupo 2 da tabela periódica são conhecidas como bases parcialmente solúveis. Então, elas apresentam uma capacidade de solubilidade em água, segundo Arrhenius, tá? Parcial. Agora, você tem também algumas bases que não são solúveis em água, ou seja, são insolúveis, né, Zé? Quem são elas? Todas as demais que não estão presentes, tá? Tanto como metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. As demais bases, principalmente o que resta agora, do grupo 3A, as demais bases do grupo 2B, 1B, 2B, do centro da tabela periódica, onde você tem os metais, tá, de transição externa, e também depois no grupo 6, no grupo 7 da tabela, grupo 6 não, no período 6, no período 7 da tabela periódica,
onde aparecem também aquele grupo lá da série dos lantanídeos e dos actinídeos, ali você tem também, todas elas são insolúveis, não apresentam solubilidade em água, tá? Então, são bases que não apresentam solubilidade em água. Nossa, Zé, que legal, então. Quando eu pego aqui a prata, quando eu pego o magnésio, quando eu pego o alumínio, tá? Elas não apresentam solubilidade. Não. E quanto à capacidade de se dissociar? Então, a gente deve lembrar que, da mesma forma que nós tivemos o cuidado de calcular o grau de dissociação do ácido em função da constante alfa, se essa constante era maior do que 50, se era menor do que 50, para estabelecer o que nós chamamos aqui de força dos ácidos, nós vamos fazer também o mesmo com as hidroxilas, ou com os hidróxidos, ou com as oxidrilas, ou com as bases, tá? Então, nesse caso específico aqui, você tem uma constante alfa, como é que eu vou estabelecer, como é que eu vou calcular o, o valor dessa constante alfa? Então, o valor dessa constante aqui é o número de íons que se dissociaram, dividido por número de íons que são dissolvidos. É o eninho sobre o enão. Como é que nós vamos fazer isso, Zé? Eu vou mostrar para vocês já de imediato. Mas olha só, primeiro, quando eu estabeleço essa condição aqui, eninho sobre enão, eu vou ter algumas bases que, independente da sua condição, você vai ter que guardar. Todas as bases que são formadas, que apresentam um determinado grau de dissociação iônica, que ela pode ser totalmente solúvel ou parcialmente solúvel, não importa. Todas essas bases, elas têm algo em comum. Elas são formadas do grupo 1 e grupo 2. Se elas têm algum tipo de solubilidade, é considerada uma base forte. Portanto, as bases que compreendem os metais alcalinos e alcalinos terrosos na tabela periódica, elas são bases fortes. Então, grupo 1 e grupo 2 formam bases fortes, ou seja, o hidróxido ligado ao metal vai formar uma base forte. Agora, quem são as bases fracas? As bases fracas são as demais, e também o hidróxido de amônio é considerado uma base fraca, embora ela seja solúvel, tá? Então, olha só, algumas que você vai sempre se deparar: o hidróxido de amônio, hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro 2, hidróxido de zinco, tá? O hidróxido de prata e assim por diante. Então, tranquilo. Veja que é uma matéria muito basiquinha, né? Muito bobinha até. Agora, além disso, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Com relação à nomenclatura, com relação a essas duas observações aqui, ó. Ele fala que as bases de metais alcalinos, então, são fortes. Aqui a única exceção, que é o metal... Opa! A única exceção é o magnésio, né? Que é uma base insolúvel. Aí não tem como ela ser forte, acaba sendo uma base fraca, tá? E o berílio também não forma a base, né? Do grupo 2A. Mas as bases de metais alcalinos são fortes e os metais alcalinos terrosos, tá? Então, como é que você vai aumentando a força dela? À medida que o raio atômico, tá, vai aumentando, você vai intensificando aqui a capacidade de força dela, à medida que você vai descendo na tabela periódica. Você desce lá de cima para baixo, o composto ele vai aumentando as camadas na eletrosfera e automaticamente você vai aumentando o raio atômico daquele composto, tá? E dentro dessa premissa, quando você vai aumentando o raio atômico desse composto, você vai aumentando a força desse composto, em termos basais. Então, ficam aí essas duas exceções. O berílio, embora ele seja do grupo 2 da tabela periódica,
você não tem o hidróxido de berílio, tá? E o magnésio, que também é uma outra exceção, que embora seja do grupo 2 da tabela periódica, o hidróxido de magnésio, por ele ser insolúvel, aí ele entra na regra dos demais, formando uma base que nós chamamos aqui de base fraca. Nomenclatura ridícula. Como é que você vai estabelecer a nomenclatura das bases? Você vai colocar a palavra hidróxido, seguido do nome do cátion, tá? Ah, mas tem circunstâncias que eu posso ter dois cátions para o mesmo metal? Posso. Posso ter o ouro 1 e o ouro 3, posso ter o ferro 2 e o ferro 3, posso ter o chumbo 2 e o chumbo 3. O que eu faço? Ou você coloca o número dele, ouro 1, ouro 3, ferro 2, ferro 3, ou simplesmente você coloca o menor oso e o maior ico. Você coloca no menor, por exemplo, ferroso, no maior férrico. Só isso. Tranquilo. Então aqui, ó, tem uma tribase, né? O alumínio. Então o que eu vou ter aqui, Zé? Bom, aqui você tem o hidróxido de alumínio, né? Então, hidróxido seguido no nome do metal, que é o alumínio. Nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho hidróxido de prata. Aqui eu tenho hidróxido de potássio. Aqui eu tenho hidróxido de magnésio. E aqui eu tenho hidróxido de amônio. Então, muito fácil, né? Muito bobinho, não tem como você errar isso. Zé, como é que eu lembro do NOx aqui, ó? Fácil também. Isso aqui, logo vocês estarão aí diante de vestibulares, diante do Enem, vocês serão bastante desafiados. Uma coisa que surge agora já, martelando a cabeça de vocês. Olha, mês de junho, tá voando, né? Logo a gente vai ter o mês aí, chegando o mês de julho. Aí, meu caro, julho, metade de julho, tem aquele recesso de 2 semanas ou 3 semanas, não sei como é que vai ser esse ano, deve ser 2 ou 3 mesmo. E aí volta agosto. Agosto, não dá nem tempo de você piscar o olho e nós estamos no fim do ano. Agosto, setembro, outubro, já estamos no fim do ano. Ou seja, na prática, daqui 4 meses, menos do que isso, alguns vestibulares, provavelmente que vocês farão aí, vão ter data aí para setembro até mesmo, né? Os vestibulares, eles começam finalzinho de setembro, que vocês já podem validar, vocês já podem ter um atestado da escola, que é o final do terceiro bimestre. Aí você já tem setembro, outubro, tá? Você vai ter vestibular em novembro, né? Aí já tem Enem chegando, batendo na porta. Então, assim, o tiro de vocês a partir de agora é muito curto mesmo, tá? Então, vocês precisam já, primeiro, determinar aquilo que vocês querem de faculdade, em termos de faculdade, e já era para ter feito isso já desde o início do ano, né? Mas a gente sabe que é difícil, a gente sabe que na idade de vocês passa muita coisa pela cabeça, mas determinar o que vocês querem fazer, estabelecer um foco, e não adianta você querer estudar tudo, você tem que estabelecer um foco mais para a área que você quer trabalhar, tá? Ah, eu quero fazer uma faculdade de exatas. Então, você racha de estudar física, matemática, química, porque a tua área é exatas. Então, essa área vai ter maior peso. Então, assim vai. Então, você tem que ter um foco. Não adianta você... Embora você vai ter um aluno ou outro que é uma exceção da regra, ele vai ser bom em quase tudo. Mas não adianta você querer abraçar tudo também, querer resolver a tua vida em 3, 4 meses, que você não vai conseguir. Então, você tem estratégias. Eu quero fazer área de saúde. Então, o que eu recomendo? Química e biologia lascado. E óbvio que nesse ínterim aí, né, de uma forma generalizada, vocês têm que estar muito bem em redação. Isso universal. Redação é uma coisa universal. Que aqui, a Alfenas é atípico. Eles
supervalorizam, digamos assim. Mas nas outras faculdades também a importância, o peso da redação sempre é grande. Então, ficar esperto nas aulas do professor Samuel e nas aulas do professor João. Olha só, quando você tem aqui um NOx variável, aquilo que eu falei. Então, por exemplo, você pode ter o chumbo 2 e o chumbo 4. Então, aqui eu posso ter o hidróxido de chumbo 2 e o hidróxido de chumbo 4. Tá? Aqui, mesma coisa. O hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3. É tranquilo, sossegado. Ou você usa essa metodologia, ou você coloca aqui, ó, hidróxido de chumbo 2, ele é o menor, Zé. Se ele é o menor, no chumbo, você não usa o chumbo. Ah, por que não usa o nome chumbo? Usa, mas o nome dele em latim, nesse caso, tá? Você não coloca chumboso e nem chúmbico. Por que definiram assim? Bom, aí é uma questão da IUPAC. Como o composto ele recebe PB e não CH, como ele recebe PB, significa que o derivado dele vem de plumbum, em latim. Como ele vem de plumbum em latim, na hora de você colocar o nome, você tem que colocar plumboso, o nome em latim. E quando você vai colocar aquele que tem maior valência, você coloca, então, hidróxido plúmbico. Tá? E o ferro? O ferro não, ó. O ferro ele já é o Fe mesmo, tá? Que vem da língua portuguesa, que vem do inglês também. O ferro você vai colocar hidróxido de ferro 2 ou ferroso. E o hidróxido de ferro 3 ou férrico. O hidróxido ferroso, só para citar aqui uma aplicação da química na biologia, ele é muito importante, né? Inclusive quando você tem a ferritina baixada, ou você está com algum tipo de anemia ou eritropenia, ou abaixamento de glóbulos vermelhos no sangue, o médico normalmente ele costuma te prescrever a vitamina B12, que vai ajudar aí a reposição das hemácias, e vai te prescrever também o hidróxido ferroso, exatamente para ajudar você a ingerir um metal fundamental para a hemoglobina no transporte de oxigênio no seu corpo. Então, bem tranquilo, tá? Aí aqui ele vai falar o que a gente acabou de falar, lá, plumboso, plúmbico, ferroso e férrico. Então, tranquilo. E ainda aqui, ó, você tem aquele teste, e às vezes a gente tem alguns exercícios que acabam caindo, embora ultimamente isso aqui virou muito, digamos assim, carne de vaca, e o pessoal não tem pedido tanto não, tá? A ação dos indicadores aqui que estabelece a conexão para eu saber se um meio é ácido ou um meio, tá? Se o meio é básico. Então, isso aqui é muito fácil. Você tem alguns indicadores que são utilizados, mas isso aqui, para ser mais claro, nós teríamos que ter um laboratóriozinho na escola, né, para a gente fazer esses testes aqui. Mas como não tem mais, e é difícil a escola que você ainda tem, ainda preserva essas questões relacionadas ao laboratório, tá? Mas isso aqui é legal, por causa da coloração. Isso não quer dizer que através do gráfico aqui, ou da figura, da ilustração, não dê para a gente ter também a plena compreensão dessa questão. Então, veja só, aqui nós vamos ter as soluções de ácidos e hidróxidos, tá? Olha, se eu pegar aqui, ó, o alaranjado de metila, o que acontece? Se eu pingar esse alaranjado no meio ácido, como é que eu sei imediatamente que o pH está abaixo de 7? Ele vai assumir uma coloração vermelha. Se eu pingar esse alaranjado de metila em um meio básico, ele vai assumir uma coloração amarela. Ah, então, ácido, para esse alaranjado de metila, a solução fica vermelha. E se o meio for acima de pH 7, a solução fica amarelada. Eu tenho esse papel aqui também, ó, que a gente chama de
tornassol, tá? Que é um indicador. Então, ó, se eu misturar esse papel no meio que ele é ácido, a solução ela fica rosa. Se eu misturar esse papel no meio que é alcalino, a solução ela fica azul, ou o papel mesmo adquire a cor azulada. E aqui, ó, eu vou ter o que a gente chama de fenolftaleína, tá? Aqui é legal, se eu pingar esse composto, fenolftaleína, no composto ácido, ele fica incolor. Se eu pingar esse composto num composto básico, ele vai assumir a coloração rósea ou rosa, tá? Então são situações aí que já caiu muito, tá? Ultimamente não tenho visto tanto mais assim questões acerca de indicadores, tá? Em vestibular, indicadores de ácidos e bases. Agora sim, pessoal, outra coisa interessante. Ele estabelece aqui algumas considerações gerais sobre os hidróxidos ou sobre as bases. Então é bom que a gente guarde bem essa questão. Primeiro, nós estamos falando aqui de compostos que estabelecem ligações que nós chamamos de ligações eletrovalentes, ou também conhecidas como ligações iônicas, tá? Então aqui você tem um metal ligado a um ânion composto, e esse ânion composto é conhecido como hidróxido, OH-. Portanto, as bases, assim como os sais, são compostos iônicos, diferente dos ácidos, que são compostos que a gente chama de moleculares. Beleza? O cátion das bases, ele é sempre um metal, exceto o amônio, tá? O íon amônio, que não é um metal. Agora, os demais, todos que estabelecem a conexão, são do grupo 1, 2, 3 e alguns do grupo 4 da tabela periódica. E também você tem os cátions, que são os cátions de transição externa. Por exemplo, você tem o zinco, você tem a prata, você tem o ouro, muito embora eles sejam todos insolúveis, mas você tem, tá? O ânion nós vimos que sempre vai ser aí o hidróxido, conhecido como OH-, tá? Ou hidróxido. Detalhe interessante. Se o ácido, guarde bem isso, que isso aqui é sempre coisa corriqueira. Se o ácido ele tem um sabor azedo, um composto ácido tem um sabor azedo, o sabor da base, é um nome bonitinho que nós temos, ele tem um sabor que a gente chama de adstringente. É um sabor meio que de soda cáustica. O que é esse sabor adstringente? Dá um exemplo para a gente. Quando você coloca um pedacinho de banana meio verde, coloca na boca. Você tem a impressão de que aquele sabor da banana meio verde parece que ela amarra na sua boca. Esse sabor que parece que amarra na sua boca é o que nós chamamos de sabor adstringente. Nossa, que legal, Zé. Então você tem esse sabor adstringente? Tem, sabor adstringente, tá? Então, ó, a gente acabou de ver lá em cima, fica azul no papel tornassol, tá? São neutralizadas e neutralizam os ácidos. E as soluções aquosas das bases têm uma situação intensa aqui, ó. Se são compostos iônicos, se elas apresentam ligações iônicas, elas têm uma característica interessante, porque elas têm a prerrogativa e a capacidade, então, de conduzir o quê? Conduzir corrente elétrica, tá? Nossa, Zé, então isso é bem bobinho, né? Bem infantil. Pois é, bem infantil. Vamos dar uma olhada aqui em algumas atividades propostas aqui, para a gente ver nessas atividades essenciais aqui, como é que estão esses exercícios. E vai dizer assim, ó, o progresso está fazendo com que o meio ambiente fique cada vez mais poluído.
o que leva a refletir sobre os benefícios reais da tecnologia. Os óxidos provenientes de fábricas e escapamentos de automóveis formam com a água os compostos ácido sulfúrico, tá aí, e o ácido nítrico, dois ácidos, que precipitam como chuva ácida. Interessante que nós aprendemos isso na semana passada. O ácido sulfúrico, ó, 4 menos 2 dá 2. Então, o valor aqui é maior do que 2, ele é um ácido forte. O ácido nítrico, ó, 3 menos 1 dá 2. Também ele é um ácido forte. Tá? Esses ácidos presentes no ar e na chuva prejudicam as pessoas, envenenando lagos e matando plantas e animais aquáticos. Uma possível forma de diminuir a acidez do solo e nos lagos seria a adição de uma substância capaz de anular as características do ácido sulfúrico e do ácido nítrico, ou seja, uma substância básica. Entre as espécies a seguir, qual substância tem propriedades básicas ou alcalinas? Portanto, muito simples. No primeiro exemplo aqui, a gente tem o cloreto de sódio. Cloreto de sódio é um sal, não é uma base. No segundo exemplo aqui, eu tenho a água. A água é um óxido, é o monóxido de hidrogênio. Então, também não é uma base. No terceiro exemplo aqui, eu tenho o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, que também não é uma base. No quarto exemplo aqui, eu tenho trióxido de enxofre, o SO3, que é um óxido que também não é uma base. Então, para eu neutralizar tanto o ácido sulfúrico quanto o ácido nítrico, seria interessante eu trabalhar, então, com uma base. E a base aqui proposta, a única das alternativas aqui, seria o hidróxido de sódio. Aqui eu tenho, então, a famosa soda cáustica, que além de apresentar um elemento aqui corrosivo, tá? Ela representa um elemento também neutralizante. Então, aqui o hidróxido de sódio. Marcaria aqui letra E, tá? Sem o menor constrangimento, sem a menor dúvida. Letra E. Aí vai dizer assim, ó. No exercício 2. Vou subir ele aqui. Uma etapa do tratamento da água e do esgoto e do direcionamento da água contendo flóculos de impureza para tanques de sedimentação ou decantação, nós tivemos a oportunidade de estudar isso aqui lá na Química 1, lá no começo do ano, né? No livro 1 do SAS, onde o material sedimentado acumula-se no fundo do tanque, formando um lodo gelatinoso que é removido pela parte inferior. Normalmente, realiza-se nessa etapa uma reação de formação de um precipitado gelatinoso de alumínio, OH3, que absorve as partículas de impurezas suspensas. Aí vai dizer assim, então aqui você tem o hidróxido de alumínio, né? Sabendo que um dos reagentes utilizados é a cal, essa cal aqui é aquela derivada do calcário, cal hidratado. Na zona rural, eles usam muito, também na zona urbana, né? Em ambiente urbano, para pintar, né? Tronco de árvore, o cal. Na zona rural, muitas vezes, o pessoal usa até mesmo para pintar edificações rurais. Aí diz assim, então, sobre o hidróxido de alumínio e hidróxido de cálcio. Pode-se concluir que o nome dessas substâncias são, respectivamente, então, ridículo. A primeira é o hidróxido de alumínio e a segunda é o hidróxido de cálcio. Então, tá aí, ó. Por que não é hidróxido de alumínio 3, hidróxido de cálcio 2? Porque eu só tenho um hidróxido de alumínio e só tenho um hidróxido de cálcio, tá? Não são dois tipos de alumínio e dois tipos de cálcio. Eu só tenho um tipo de valência nesse caso. Então, marcaria aqui letra A, tranquilamente. Aí vai dizer para você assim, texto para as questões 3 e 4. Vai dizer assim, o suco extraído do repolho roxo
pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, pH entre 0 a 7, ou pH básico, pH entre 7 e 14, de diferentes soluções. Aí vai dizer assim, ó, misturando-se um pouco de suco de repolho e de uma solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo a sua natureza ácida ou básica, de acordo com a tabela a seguir. Bom, se você está olhando aqui em função do pH, olha, nessa escala aqui, ó, se eu tenho pH ácido, ela está apresentando aqui uma cor abaixo de 7, rosa ou vermelho. Tá? Se eu tenho um pH alcalino, completamente alcalino, ela está apresentando uma cor aqui, azul, verde e amarelo, porque é o pH acima de 7. Agora, ainda acima de 7, a maior parte que eu tenho aqui é a cor roxa, embora o pedacinho do roxo aqui, ó, ele está entre um pH aí que deve estar em torno de 6,7, tá? Para cima. Então, ele é ligeiramente ácido, mas a maior parte dele, ele representa uma cor, a gente vai chamar aqui de cor roxa, que é uma cor alcalina. Aí ele vai dizer para vocês aqui, algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Aí aqui, ó, amoníaco. Você misturou aqui no amoníaco, deu cor verde, pH alcalino. Você misturou no leite de magnésia, deu cor azul, pH alcalino. Você misturou no vinagre, o vinagre deu cor vermelha, significa que você está trabalhando com ácido orgânico aqui, que é o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético. Você misturou aqui no leite de vaca e deu aqui, ó, cor rosa. Cor rosa, ele está com pH ácido também, o leite de vaca, tá? Então, esses dois primeiros aqui, ó, você tem um pH alcalino e os outros dois aqui um pH ácido. Aí ele vai dizer assim, vamos ver o que ele está pedindo aqui. Ele vai dizer assim, de acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm, respectivamente, caráter. Então, vamos lá. Os dois primeiros, caráter básico, e os dois últimos, caráter ácido. Simples assim, tá? Então, os dois primeiros, caráter básico, os dois últimos, caráter ácido. Podia marcar a letra I aí sem nenhum problema. Aí ele vai dizer assim, ó, utilizando-se o indicador citado em sucos de abacaxi e de limão, então você está trabalhando aqui suco com meio ácido. Pode esperar que os resultados sejam. Então, ó, se o meio é ácido, 5, 5 acho que não compensa comprar, não, tem que ser de 10 mesmo. 5 é barato, viu? Deve ser 20, por aí, não sei. Ué, então, essa aí, ela bom, ela é mais cara mesmo. É de 5. Uns 20 reais, é mais caro mesmo. A de 5 é mais caro do que a de... Ah, não lembro. Eu sei que é mais caro que a de 10. Então, aqui, ó, quais são, então, ó, que eu vou ter aqui, quais dessas cores aqui que estabelece aqui um pH ácido. Vamos olhar aqui que ele está pedindo aqui, ó. Suco de abacaxi, você vai ter que trabalhar com ácido. Então, ácido aqui, ó, pode ser rosa, pode ser vermelho, por exemplo. Então, tem alternativa lá? Rosa ou vermelho? Tem. Então, você pode marcar aqui, ó, letra D de dado. Então, muito simples, bem facinho e super objetivo, tá? Aqui ele diz assim, ó, em relação às substâncias, aí ele vai te apresentar aqui algumas substâncias aí, tá? O hidróxido de sódio. Aqui você vai ter o hidróxido de amônio. Aqui você vai ter o hidróxido de alumínio. Ó,
aqui eu vou ter o hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3. Assinale a única alternativa correta. Todas são muito solúveis em água. A única que é solúvel em água aqui, ó, é o hidróxido de sódio, que é do grupo 1A da tabela periódica. Tá? E o hidróxido de amônio também, né, que é solúvel em água. Hidróxido de alumínio e qualquer um dos dois hidróxidos de ferro aqui são insolúveis. Todas essas substâncias são compostos iônicos. Aqui eu tenho o hidróxido de amônio, né? O hidróxido de amônio aqui, ó, ele foge um pouquinho à nossa ilustríssima regra, tá? Então, o hidróxido de amônio, ele não é um composto que nós chamamos de composto iônico. Aí diz assim, todas essas substâncias são moleculares? Não, a maioria delas são iônicas. O hidróxido de sódio é uma base forte? Sim, é uma base forte porque ela é altamente solúvel. Todas se dissociam fortemente quando misturadas em água? Não. Aqui, ó, se eu pegar aqui o hidróxido de alumínio, ferro, por exemplo, todos eles são insolúveis. Eles não se dissolvem em água. Então, marcaria aqui letra D de dado. Simples assim, tá? Então, essa aula é bem facinha, é bem tranquilo. Aí vamos dar uma olhadinha aqui, já aproveitar e ver os sais. A gente fecha aqui nos sais hoje. É bem bobinho. Tão fácil quanto as bases. Tem alguns detalhes aqui que a gente tem que saber. Por isso que eu comecei trabalhando com vocês quanto às reações de neutralização. A gente já sabe que isso aqui é fundamental para o conhecimento de vocês, né? Quando você tem um ácido e uma base, nessa reação de neutralização, você vai ter a formação de um sal e vai ter a formação de uma água. Então, isso é fundamental, esse conhecimento. Então, não posso esquecer. Então, ácido e base, forma sal e água. Foi assim que eu comecei a aula semana passada com vocês, em se tratando de reações de neutralização, tá? Então, quem são os sais? Primeiro, os sais são compostos iônicos. São aqueles compostos que você tem ligações que nós chamamos de eletrovalente ou iônicos, onde você tem dois íons de carga diferente. Eu tenho o cátion positivado e o ânion negativado. Então, a aproximação entre ambos se dá através da perda e do ganho de elétrons. Tá? Então, os cátions sempre têm a característica de perder elétrons e os ânions têm a característica de ganhar elétrons. Muito simples e muito fácil. Então, Zé, quando eu uno um metal com um ametal, a tendência é eu formar um sal, né? Isso. E quando eu desidrato aqui, ó, um ácido e uma base, eu retiro o H do ácido e retiro o H da base, eu vou liberar lá a água, né, Zé? Isso, você libera a água. O que sobrou? O ácido, ele está ligado a um ânion e a base está ligado a um cátion. Então, se sobrou um cátion e um ânion, você forma, então, o que nós chamamos de sal. Agora, esses sais têm algumas características, têm algumas classificações, tá? E aqui, no material do SAS, ele até exagera um pouco, mas ele é bem completo. Para ele estabelecer aqui essa conexão da paridade entre esses elementos, tá? Então, aqui nós vamos ter o que nós chamamos de sal simples, ou sal, também nós conhecemos como sal normal. O que é esse sal simples ou sal normal? É toda vez que você tem, então, uma reação de neutralização completa, tá? Ou o que a gente chama de reação de neutralização total. Então, nesse caso aqui, você não tem aqui, ó, um ânion ligado a um hidrogênio ionizável, tá? Que está sobrando. Não está sobrando também aqui um ânion hidróxido no meio da reação.
Então, nós vamos dizer aqui que, nesse caso, você tem uma situação completa. Então, não traz H+, nem OH- na fórmula. Então, aqui, por exemplo, você tem o cloreto de sódio, que está aqui, né? Você tem um sal, onde você tem um cátion e um ânion. Aqui você tem, ó, o carbonato de cálcio, onde você tem o cátion e onde você tem aqui um ânion oxigenado. Ah, Zé, você acabou de falar que não traz H+. Não traz H+, ionizável. Mas você pode trazer H aqui sem que ele seja ionizável. Que é esse caso aqui, ó, tá? Que a gente chama aqui do fosfito de magnésio. E esse caso aqui, que a gente chama do hipofosfito de potássio. Lembra que lá atrás, quando a gente viu a questão dos ionizáveis, aqui nós tínhamos, no H3PO3, nós tínhamos dois hidrogênios ionizáveis e um ligava direto ao fósforo, não era ionizável, aquela exceção que a gente já viu. E nesse caso aqui do hipofosfito, nós tínhamos dois não ionizáveis ligados ao fósforo e um apenas dos hidrogênios, tá? Que ele era ligado ao ligante de oxigênio. Então tem essa diferença, tá? Então aqui eu tenho o fosfito de magnésio e aqui eu tenho o hipofosfito de potássio. Então não são esses dois aqui hidrogênios ionizáveis. Bom, esse é o sal simples normal. E o que a gente chama de hidrogenossal, tá? Então, nesse caso aqui, você tem uma reação de neutralização que a gente chama de parcial. Por você ter uma reação de neutralização parcial, você pode ter, então, um resquício dessa reação de neutralização. Então, pode sobrar aí, por exemplo, um H+, nessa reação. Você pode ficar aí com o hidrogênio, a gente chama de hidrogênio ionizável na fórmula. Então, para a gente citar aqui um exemplo bem clássico, que você conhece bem, acho que todo mundo já tomou bicarbonato aí, né? Que é o bicarbonato de sódio. Nesse caso aqui, ó, eu tenho carbonato ácido de sódio. É o que acontece quando você pega uma carga que é o CO3-2 do carbonato, você perde ou você ganha, tá? Um elétron aqui, ele fica -1, não -2, exatamente por causa do +1 da hidroxila. Ah, Zé, então tem o HCO3, ele é -1, então é. Agora, se fosse o CO3 do carbonato, ele seria -2. Hum. Então aqui você tem um bicarbonato ácido de sódio, né? Isso. E aqui, Zé, aqui eu tenho um fosfato ácido de cálcio. Só que se fosse o fosfato apenas, você teria a carga aqui -3, a valência dele, ó. Mas como eu consumi uma carga para colocar o hidrogênio aqui, ele fica -2. Então, desceu 2 para cá e 2 para cá. Então, eu corto 2 com 2, fica fosfato ácido de sódio. Que legal. E aqui? Aqui eu tenho, então, ó, o sulfeto ácido de potássio. É outro sal. Então, esse H aí, ele representa esse hidrogênio ionizável que está no meio da fórmula, tá? Que vai formar o que a gente chama de hidrogênio sal. Hidrogênio porque ele tem o hidrogênio ionizado, tá certo? E esse aqui, Zé? Aqui eu vou ter o que a gente chama de hidroxissal. Aqui nesse caso é o inverso do hidrogenossal. Por quê? Porque nesse caso aqui também eu tenho uma reação de neutralização parcial e parte do hidróxido ele fica presente no sal. Em vez de ficar o H ionizável, eu vou ter parte do hidróxido aqui presente junto ao sal, tá? Então você vai ter aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, magnésio e o cloro. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Está sobrando o hidróxido no meio. No cloreto, tá? De magnésio. Aqui, ó, no brometo de hidroxicálcio, também está sobrando um H no meio. Aqui, mesma coisa, ó. Do alumínio e do cloreto. O que está acontecendo aqui, ó?
O alumínio aqui, no caso, ele seria mais 3, mas o OH-1 rouba uma carga dele, ele fica 2, por isso que desce 2 para cá. Tá vendo? Nossa, que legal. Olha o cálcio aqui, o cálcio ele é mais 2, mas o OH aqui, ele rouba uma carga do cálcio, ele fica mais 1, por isso que desce 1, não precisa colocar. O magnésio é mais 2, o OH-1, ele rouba uma carga do mais 2, não precisa colocar 1 aqui, né? Então aqui já está implícito que está o número 1. Bem simplesinho. E aqui, Zé? Bom, aqui eu vou ter o sal duplo, tá? Ou misto quanto ao ânion. O que eu vou ter aqui? O que é esse sal duplo ou sal misto aí em relação ao ânion? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa reação de neutralização aqui, ó. Por exemplo, nesse caso, você tem aqui um ânion duplo. Ah, eu tenho um ânion duplo? Tenho, no sal misto ou duplo. Aqui eu tenho cloreto, eu tenho brometo ligado ao magnésio. Eu tenho 2 ânions ligados ao magnésio. Aqui, quando você analisa o próximo aqui, mesma coisa. A diferença é que eu tenho aqui 2 ânions. Um é um ânion oxigenado e o outro é um ânion convencional. Então, aqui eu tenho o sulfato, aqui eu tenho o cloreto de ferro. Simples assim. Então, não é tão comum você se deparar com esses sais duplos aqui, mas de vez em quando acontece. Agora aqui eu tenho o inverso. Ali eu tinha um sal duplo com relação à presença de 2 ânions. Aqui eu vou ter um sal duplo com relação à presença de 2 cátions. Tá? Sempre lembrando que a mesma regra que vale para cima vale para cá. Você soma aqui o brometo, que é -1, o NOx dele, e o cloreto, que é -1, aí o NOx aqui fica -2, o magnésio é mais 2, zero, né? Aqui, ó, o ferro e esse ânion aqui, ó. Aqui é -1, aqui é -2. Deu -3 aqui. Quer dizer que esse ferro aqui, ó, ele é mais 3. O que sobra aqui para eu somar para dar zero? Mais 3. Nesse NOx. E aqui, Zé, mesma coisa. Se eu colocar aqui os 2 cátions, um lado da fórmula, junto com o ânion oxigenado, o que vai acontecer? Aqui eu tenho sódio e tenho potássio. Potássio é mais 1, sódio é mais 1. Então deu mais 2 os dois aqui. Ó. O sulfato é -2. Então se anulou. O cálcio é mais 2, o sódio é mais 1. Então os dois aqui deram mais 3. O fosfato é -3, se anulam. Simples assim. E aqui nós temos também o que a gente chama de sais hidratados, tá? Ou apenas hidrato. O que é esse sal hidratado aqui, ó? Esse sal hidratado ele tem uma característica interessante, que ele vai apresentar uma condição que a gente chama de condição de cristalização, quando ele está diante de moléculas de água. Aí você tem aqui um que a gente vai falar bastante sobre ele mais adiante, caminhando aí pelo caderno 4, pelo caderno 5, a gente vai falar muito sobre esses compostos tipo sulfato de cálcio. Ah, o sulfato de cálcio aqui, Zé, ele é um sal interessante, né? Como é que eu leio essa água dele aqui? Ó, você lê isso aqui é o seguinte, se você tem aqui, ó, 5 águas, ele é penta-hidratado. Isso significa que ele está multiplicando por 5 aqui, ó, tá? Se ele tem 7 águas, o sulfato de magnésio, ele é hepta-hidratado. E quando eu tenho um composto que ele é anidro, por exemplo, sulfato de cobre, anidro. Então, é um composto que não tem água, tá? É um composto que exerce algumas características aí de muitos sais. Agora, se eu pegar esse composto, como por exemplo, que ele é um sólido branco, que é o sulfato de cobre, se eu colocar ele diante da umidade do ar, diante de 5 moléculas de água, ele acaba formando um sal hidratado. Então, por esse motivo que eles têm a capacidade aí, tá, de apresentar afinidade pela umidade do ar ou afinidade por água que vem da umidade do ar, nós vamos formar aqui o sólido azul, que é o sal que a gente chama de sal hidratado, tá?
Então, bem simples, bem fácil e bem bobinho. Outra situação legal também é que você pode pegar um sal e observar a capacidade desse sal em absorver umidade do ar, tá? E ficar, de certa forma, aqui molhado. Então, tem épocas do ano que você determina se há uma predisposição de chuva ou não quando o saleiro ele fica úmido. O que é essa característica? Essa característica nós chamamos de deliquescência. Portanto, esse sal ele é deliquescente. O que significa isso, Zé? Significa que se ele está conseguindo absorver umidade, a umidade do ar está alta. Se a umidade do ar está alta, a chance de pluviometria é grande. Só isso, tá? Então aqui você tem um sal que tem essa capacidade de deliquescência, que é o sal que a gente chama de cloreto de cálcio. Então, na presença de umidade, ele vai formar aqui o cloreto de cálcio e vai liberar água. Aí ele vai ficando exposto à umidade. Quanto mais ele fica exposto à umidade, mais água ele vai liberando. Ele vai estabelecendo a formação aqui de um sal hidratado. Até ele formar aqui, ó, várias moléculas. Ele chamou aqui de X moléculas, tá? Outra coisa. Essa água aqui, ela pode ser também eliminada. Como que você pode levar essa água aqui a ser eliminada, essa água que está presente no sais? Só você aquecer esse sal hidratado. Quando você aquece, aqui ele cita um exemplo aqui, que você pode ter aqui uns 32 graus Celsius, por exemplo, aí você vai ter um sal, a gente chama de anidro, e você vai ter a liberação aqui de 10 águas, tá? Então, quando você está em condições de baixa umidade do ar agora, o inverso daqui de cima, você pode ter aqui a perda espontânea de água de um sal hidratado. Quando você tem a perda espontânea de água de um sal hidratado para melhorar supostamente a umidade do ar, nós temos o processo que a gente chama de eflorescência. É um processo bastante simples, bastante fácil, tá? E ainda aqui, ó, deixa eu mudar aqui. Vamos ver a questão da nomenclatura, que é bem fácil também, como acontece com os hidróxidos. Como é que nós estabelecemos as nomenclaturas dos sais? Então, sempre na nomenclatura do sal, você tem que observar aqui, ó, o nome do sal. Você vai colocar primeiro o nome do íon negativo e depois o nome do íon positivo. Então, primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion, tá? Essa é a regra de nomenclatura que a gente chama de regra geral. Então, tá aí, ó, os nomes do ânion e do cátion, tá? Eles são provenientes das bases que deram origem, então, a esse composto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho um hidrácido, sem oxigênio. Se eu tenho um hidrácido, por exemplo, sei lá, tenho o HF, eu tenho o ácido fluorídrico, ou tenho o HCl, eu tenho o ácido clorídrico. É só eu subtrair do ácido o hídrico e substituir por eto. Então, vem do teimoso mosquito no bico do pato com ácido cianídrico, não me medo. Todo ânion terminado em eto forma um ácido terminado em hídrico. E o inverso é verdadeiro. Todo ácido terminado em hídrico vai formar um sal terminado em eto, tá? Da mesma forma que todo ânion terminado em ito, ele formava um ácido terminado em oso, aqui da mesma forma, você pega um oxiácido terminado em oso e vai formar um sal terminado em ito. Você pega, então, um NOx maior, tá? Ah, ele terminou, o NOx dele terminou em ico.
Então, ele vai formar um sal terminado em ato. Então, é muito fácil. Aqui, por exemplo, então, ó, o que eu vou ter aqui, Zé? Aqui eu tenho sal conhecido como cloreto de potássio. Como que eu tenho cloreto de potássio? A base derivada aqui, ó, é o hidróxido de potássio. O ácido derivado é o ácido clorídrico. Se eu tirar aqui, ó, o OH e H para liberar água, o que sobrou? KCl, cloreto de potássio. E aqui, se eu tirar aqui no hidróxido de sódio e tirar aqui no clorito, se eu tirar aqui, ó, do ácido cloroso, se eu tirar o OH e tirar o H, o que sobra aqui, ó? NaClO2, clorito de sódio. Então tá aqui o clorito de sódio. Zé, e aqui? Aqui eu tenho hidróxido de cobre e aqui eu tenho ácido sulfúrico. Se eu tirar o OH e H para liberar duas águas, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar o cobre, e nesse caso aqui o cobre é o cobre mais um, tá? E aqui, ó, vai sobrar o sulfato. Então, qual que é o sal que eu vou ter aqui? Eu vou ter o sulfato de cobre 1. Simples assim. Mas além dessa consideração aqui, eu tenho também a nomenclatura desses compostos que nós chamamos de hidrogenossais. Aí você pode ter o prefixo aí que a gente vai falar aí, né? Ah, mas tem necessidade de eu colocar mono? Normalmente não. Agora, com di, com detri, tudo bem. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse composto aqui, ó. Como é que eu chamo isso aqui, Zé? Isso aqui é derivado do fosfato. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, como é que eu vou chamar esse sal? Você coloca dihidrogeno, porque eu tenho 2 hidrogênios, fosfato de sódio. E aqui, Zé, eu tenho um só. O mono não é obrigatório, só põe se você quiser. Você pode colocar já direto hidrogênio fosfato de sódio, tá? E esse aqui, Zé, hidrogênio sulfato de sódio. Então, o hidrogênio aqui, ele é representado pela palavra hidrogênio. Agora, se ele é se ele é bi, tá? Vai depender da quantidade de hidrogênios não ionizáveis que estão presentes nesse sal. E ainda nos hidrogenossais, você pode usar um nome aqui popular, que eu falei lá no início, quando nós estávamos passando por ele. Você pode falar aqui que isso aqui é o fosfato diácido de sódio. Você pode falar que isso aqui é o fosfato ácido de sódio. E você pode falar que isso aqui é o sulfato ácido, representado pelo H aqui, ó, de sódio. Pode usar esse tipo de nomenclatura também, que não tem nenhum problema. Aí você tem também algumas situações que você pode levar aqui, ó, o bi, né? Bi porque o sulfato é -2, o carbonato é -2, só por isso, tá? Então, em vez de você colocar monohidrogênio, você pode chamar de bi, tá? Por causa da questão aqui, ele é originário de um diácido. Então, aqui, por exemplo, você tem o bisulfato de sódio, bicarbonato de sódio, bisulfeto de sódio e o bisulfito de sódio. Tranquilo. Quando eu tenho aqui os hidroxissais, que é o inverso do hidrogenossal, que aí não tem H, tem hidroxila no meio, como é que eu estabeleço essa nomenclatura aqui? Muito fácil também. Ó. Aí você coloca assim, ó, dihidrox, tem 2 hidroxilo, cloreto de alumínio. Aqui eu tenho uma, você pode colocar hidroxicloreto de alumínio. Aqui você pode colocar, ó, hidroxinitrato de cálcio. E assim vai, tá? Ou outra forma, você coloca cloreto de básico de sódio, cloreto básico de alumínio, o H representando aqui o básico, nitrato básico de cálcio. Bom, e os sais duplos, né? Como é que nós vamos estabelecer aqui a conexão
E como é que nós vamos estabelecer aqui, ó, a nomenclatura para os sais duplos, ou também conhecidos como mistos? Não vai mudar absolutamente nada. Então, aqui você tem que só lembrar que você está trabalhando com dois sais, então você coloca assim, a palavra duplo, sulfato duplo de sódio e potássio. Sulfato de sódio e potássio, tá? Aqui você vai ter, ó, fosfato duplo de sódio e cálcio. Aqui você vai ter, ó, brometo, cloreto de magnésio, sulfato ou cloreto sulfato de alumínio. Você coloca o nome dos dois ânions, e não tem erro também. E quando você tem os sais hidratados aqui, ó, aqui, por exemplo, você tem o cloreto de cálcio, você tem duas águas, a única diferença é que você vai colocar que ela está desidratada. Aqui você tem o sulfato de cobre, você tem 5 águas, você vai colocar sulfato cúprico penta hidratado, tem 5 águas. Aqui tem 7 águas, você vai colocar sulfato de magnésio hepta hidratado. Então, ó, resumindo, os sais, eles são compostos iônicos, assim como os hidróxidos. Se eles são compostos iônicos, eles têm a capacidade de se dissolver em água. Se eles são compostos iônicos, eles têm a capacidade também de conduzir corrente elétrica. E, como eles são compostos iônicos, eles sempre vão apresentar aqui elevados pontos de fusão e ebulição, tá? Sendo normalmente sólidos na temperatura ambiente. Então, aquilo que eu falei para vocês quando você compara uma força intermolecular. Ah, eu não sei a força que eu estou trabalhando. Se eu tiver um composto iônico, não importa se eu estou trabalhando com qualquer outro composto molecular, seja ele com ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio ou não. Qualquer ligação iônica apresenta ponto de fusão e ebulição maior do que esse composto molecular, tá? Não esqueçam desse detalhe. E aqui, ó, agora aqui ele vai estabelecer alguns exercícios para a gente fazer, a gente fechando essa parte aqui, que é bem tranquilo, matéria sossegada. Ele diz assim, consumo... Você deu a aula 13 e 14? De aula 13, que são as bases ou hidróxidos. Agora a gente está terminando a aula 14, tá? Caderno 4. Mas você voltou, é a Lara que está aí, né? Quem perguntou agora, né? É a Luísa. Não, foi a Luísa. A Lara saiu da escola, a Lara não apareceu mais. A Lara disse que está viajando, já está na terceira semana. Eu acho que ela vai voltar amanhã, Zé. Ela falou que ia hoje, faltou, não entendi, não. A Lara está muito doida, viu? Nossa, cabeça, já queria ter cabeça sossegada demais. 3 semanas de férias, ela se impôs uma férias assim, é muito fera. Nossa, é fera demais essa Lara. Olha só, o consumo inadequado de hortaliças pode provocar sérios danos à saúde humana. Assim, recomenda-se, após lavar as hortaliças em grande quantidade de água, imergi-las nessa sequência de soluções aquosas. A gente fala, né, isso aqui é bom, hipoclorito, que é o clorozinho, né, de cozinha aí, que boa, pouquinho, né, claro, você vai dar umas gotinhas só ali. Se tiver protozoário, bactéria, mata, né, vírus. Vinagre também é interessante e o bicarbonato de sódio. Então, imergir nessa solução aqui é legal, para matar aí eventuais seres patogênicos. Aí diz assim, dos 4 materiais empregados para a limpeza das hortaliças, 2 deles pertencem à função química. Hipoclorito de sódio é um sal. Bicarbonato de sódio é outro sal. Já o vinagre é o ácido acético ou ácido etanóico.
Se ele é o ácido etanóico ou ácido acético, ele é um ácido. Então, 2 aqui são sais e um ácido, tá? Então, a função química de 2 aqui, de fato, vai ser, então, um sal. Então, um exercício bem bobinho, bem simples, tá? Bem tranquilo, sem o menor problema para vocês. Aí diz assim no exercício 2, ele vai dizer assim, ó, a nomenclatura dos sais é derivada da nomenclatura do respectivo ácido de origem. Aí vai dizer assim, por exemplo, o sal usado no soro fisiológico, cloreto de sódio, é derivado do ácido clorídrico e pode ser obtido por meio de uma reação de neutralização a seguir. Então, a básica ou a clássica reação de neutralização. Aqui eu tenho o ácido clorídrico, na presença aqui do hidróxido de sódio. Aí você tira o H e o OH, vai liberar água. Aí sobra quem aqui, ó? O NaCl. O NaCl é o cloreto de sódio, tá? Aí vai dizer assim para você, ó, desse modo, o sal derivado do ácido sulfídrico na reação de neutralização total com hidróxido de cálcio será D. Então, qual seria o sal derivado do ácido sulfídrico? Então, ácido sulfídrico, você teria aqui o sulfeto. Sulfeto e hidróxido de cálcio. Aí você escreveria a equação assim aqui, ó. H2S, que é o ácido sulfídrico, mais você colocaria a equação aqui, ó, CaOH2, iria produzir aqui, ó, água, Ca ligado ao sulfeto. Então ficaria CaS, os dois têm valência 2, né, mais 2 e menos 2, fica CaS, ou sulfeto de cálcio. Então daria sulfeto de cálcio na reação de neutralização. Aí você marcaria a letra A aqui. Bom, essa questão aqui é muito fácil, só que ela depende de você conhecer os principais cátions e os principais ânions, né? Seria interessante você ter esse conhecimento já, tendo em vista que nós trabalhamos com aquele baralhinho desde o ensino fundamental, né? Muito simples. Aí vai dizer assim, ó, no mar existem vários sais dissolvidos como cloreto de sódio, então cloreto de sódio, NaCl, cloreto de magnésio é MgCl2, sulfato de magnésio é MgSO4 e outros. Também são encontrados sais pouco solúveis na água, como o carbonato de cálcio, que forma os corais e as conchas. Então, nesse caso aqui, ó, carbonato de cálcio, corais e as conchas, ele vai dizer assim, ó, as fórmulas químicas das substâncias destacadas, respectivamente, são, bom, acabei falando aí, olha lá, NaCl, você vai ter o MgCl2, NaCl, MgCl2, MgSO4, e você vai ter aqui o carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Então, você marcaria aqui, letra D. Mas e para eu saber isso aqui? Bom, numa prova, você teria que olhar ou na tabela periódica, para você ver a valência correspondente de cada um, pelo grupo que ele pertence, ou simplesmente você usar a lógica aqui e lembrar do baralhinho que você já guardou, pelo menos em parte, tá? Daquele baralhinho lá do 9º ano. Era bem simplesinho, diga-se de passagem, né? Vamos fazer o último exercício aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Na charge a seguir, são lidas algumas substâncias que aparecem no leite de caixinha. Substâncias essas adicionadas com funções distintas na preservação
e na conservação do produto. Aí vai dizer assim, citrato de sódio, senhora falando aí, né? Monofosfato de sódio são sais altamente potentes, né? Para evitar que o leite entre em putrefação. Se você deixar um leite in natura fora da geladeira, no instantinho ele azeda. Ele vai entrar em putrefação depois do azedamento e fermentou ali, entra em putrefação, começa a cheirar mal. Para evitar que isso aconteça, você mistura aqui alguns sais que são componentes químicos fundamentais para a preservação sem que haja sustentação. E não indo muito longe, o pessoal no Nordeste, por exemplo, muitas vezes, pela ausência de câmeras frigoríficas ou até mesmo geladeira, o que eles fazem com a carne? Eles salgam a carne, porque o sal ele evita a decomposição, ou ele paralisa o processo de decomposição. Por isso que vem aquela, a gente hoje sempre acha na feijoada, né? Aquela famosa carne seca. Então aqui se trata de sódio, monofosfato de sódio. Qual ingrediente a senhora está procurando na caixa do leite? Aí ela diz aqui, ó, leite, né? Quer dizer, tem tudo aqui de conservante, ela não está achando leite, né? Tudo bem. Uma chargezinha aqui. Legalzinho. Aí vai dizer assim, ó, analisando a charge aí, né, apresentada, após analisar a charge apresentada aí da senhora, conclui-se que as substâncias citadas, aí diz assim, ó, podem ser obtidas por reação de neutralização, ácido e base, e quando dissolvidas em água, aumentam sua condutibilidade elétrica. Bom, se as duas substâncias citadas, tanto o citrato como de fosfato, são sais, elas podem ser obtidas em uma reação de neutralização, porque são sais. E essa reação de neutralização seria uma reação entre ácido e base. Se são sais, elas podem ser dissolvidas em água. Elas apresentam capacidade de dissolução em água. Se são sais, elas apresentam ligações iônicas ou ligações eletrovalentes. Se elas apresentam ligações iônicas ou ligações eletrovalentes, elas apresentam capacidade de condução de energia elétrica. Portanto, aqui, sem mais delongas, nós poderíamos marcar aqui a alternativa A, sem nenhum problema e sem nenhum constrangimento, tá? Então, essa matéria é fácil mesmo, tranquila. Ver hidróxido e ver sal, né? É muito fácil e uma matéria bem infantil. Beleza, pessoal? Tá bom, né? Vimos 2 aulas agora, aulas curtas, pequenas. Coloca para a gente aí presença, que vocês estão presentes. Coloca aí para mim aí no chat aí. Presente. Luca Bade. Bom dia, José Henrique. Boa tarde, Lucas Bade. Que tristeza. KKK. Presente. Então, beleza? Amanhã vejo vocês às 7. Ô, Zé, Tchau, obrigada, Até Zé. amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Oi. deixa eu Pode te falar, né, perguntar. cara? Pergunte, Sofia. Pode perguntar, Sofia. Ficou mudo aí, Will? Zé, Oi. Pode falar, estou ouvindo. meu computador travou aqui, mas eu queria saber qual que é aquela frase. Você tá me escutando? Tem hora que sim, mas tá Zé, cortando. Pode você falar. tá me Oi. ouvindo? Agora tô. Acho que meu computador travou. Não, agora tô Qual que é ouvindo. aquela frase para nomenclatura de oxiácido, o pato, sei lá o que, eu esqueci. Teimoso mosquito? É teimoso mosquito no bico. Isso, fala para mim. Isso aí.
teimoso, mosquito no bico do pato. Com ácido cianídrico, não me meto. Teimoso mosquito no bico do pato. Com ácido cianídrico, não me meto. Isso aí você não esquece nunca mais. Certinho. Beleza? Então, falou, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Show. Falou, Zé. Falou, meu cara. Interromper a gravação.